Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à 57ª Semana Confraternativa dos Centros Espíritas do Meier e Adjacências. Hoje, os trabalhos serão realizados aqui na nossa casa, o Grupo Espírita Discípulos de Francisco de Paula. Teremos a presença do orador Raimundo Emílio, que nos falará sobre o Consolador. Para iniciarmos a nossa atividade desta tarde, leremos uma página do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. A página intitula-se Sois a Luz. Vós sois a luz do mundo. Jesus, Epístola de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quando o Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Façamos então a nossa prece. Amigo Jesus, te agradecemos, Mestre, a bênção de mais uma semana de confraternização, neste ano, na qual todos necessitamos tanto do teu alento, da tua força a nos alimentar e nos sustentar. Te agradecemos a bênção da doutrina nova, que vem iluminando nossas vidas e há de auxiliar na iluminação e amparo de toda a humanidade sempre. Abençoe, Senhor, os tarefeiros espiritistas, para que possam manter a sua mensagem viva em todos os corações. Obrigado por tudo, graças a Deus. Vamos então à nossa palestra. Queridas irmãs, queridos irmãos, temos a honra de receber a oportunidade de falar sobre o tema O Consolador. É sempre uma grande honra podermos falar do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, falando do seu Evangelho da forma rediviva, da forma que o Consolador por ele prometido nos trouxe do entendimento do seu Evangelho para a vida eterna, para a vida antes, durante e depois da vida. Então, o nosso Mestre, das muitas oportunidades que ele nos deu para que pudéssemos confiar nele, para que pudéssemos entendê-lo, para que pudéssemos aplicá-lo em nossas vidas, pois esse conhecimento é importante, é mesmo imprescindível. Mas realmente o que é imprescindível, o que é precedente, é vivenciarmos esse conhecimento.
Então, logo de início, ele coloca, né, que ele não veio destruir a lei, pois que naquele momento, né, aqueles que conheciam Moisés, né, seguiam regiamente as leis que Moisés tinha definido, né, e Jesus, como veio quebrando alguns paradigmas, né, entre eles nos mostrando que precisamos amar a todos, inclusive o inimigo. Né. Isso chocou muito. Então passava-se a impressão de que ele estava querendo acabar com a lei de Moisés, quando na verdade não é nada disso. Né. Mas antes que tivesse qualquer dúvida, ele fala assim: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Aí então estão os princípios básicos, né, da condição de Jesus. Qual é o seu princípio? É considerar, antes de tudo, que embora ele veio realmente nos explicar a lei, nos mostrar a lei, mostrar que a lei realmente tem consequências e elas são muito sérias e indeléveis. As leis, as justas e sagradas leis de Deus nosso Pai, somos como Ele próprio, né? Elas são perfeitas, imutáveis e eternas. Né? E nós não temos como fugir a não ser entender e vivenciar a lei para que possamos sermos felizes. Né? Então, quando ele vai tomar sobre vós o meu jugo, quer dizer, eu não pego na garganta de ninguém, eu não jugulo ninguém, não, muito pelo contrário. Eu trato todos como eu tratei a mulher pecadora, né, que vocês chamaram de a mulher adúltera, né, não aceitando o erro, não. Jesus não compactua com o pecado, com o erro, mas ele ama o pecador, como ele demonstrou com toda a clareza, né, diante da mulher adúltera. Né. E mais, né, ele fala: achareis repouso, pois é suave o meu jugo, não esguelo ninguém, e é leve o meu fardo. Então o fardo é apenas, que vamos ver a seguir, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né. E né, o codificador, né, o querido mestre Ionês, na confecção, né, na preparação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa no capítulo 1 mostrando as 3 revelações. Por quê? Porque dentro do livro, considerado o livro básico dos cristãos, que é a Bíblia Sagrada, né, a coisa começa com Moisés. Mas quando vamos ver, né, da forma Rede Viva, o ensinamento de Jesus, vamos ver que ele é o governador do planeta. E como tal, como está tão claro, né, as descrições que vemos lá no livro A Caminho da Luz, o benfeitor Emmanuel, no capítulo 1 e 2, logo no início do livro, ele faz uma colocação que nos deixa extremamente tranquilos e seguros, né? Independente do que Jesus veio falar, já havia falado também, que um dia, né, numa época muito recuada, o Senhor dos mundos, Deus nosso Pai, chega para um grupo de filhos anjos dele, filhos perfeitos, filhos que já fizeram toda a sua caminhada ético, moral, intelectual, né, e fala: meus filhos, estão vendo aquela nebulosa? Aquela nebulosa é uma massa incandescente, né, de matéria primitiva. Né, e o Senhor fala para esse grupo de anjos: eu quero que vocês dividam ela ao meio e a metade vocês façam uma estrela, um sol, que vai queimar durante bilhões de anos, vai iluminar durante bilhões de anos, e a outra parte que eu quero que os senhores fragmentam em 9 escolas. Aí está a chave do entendimento dessa função mestre, modelo e guia do unigênito Filho do Pai. Então ele e um grupo recebe de Deus nosso Pai a incumbência de co-criar com ele 9 planetas escola. E nós conhecemos que Jesus é o governador desse planeta.
mas não me cabe afirmar que ele não governe outro, faça outras atividades, dada a sua competência, né, a sua angelitude. Mas temos aqui certeza, convicção absoluta de que ele realmente é o nosso guia, é o governador desse planeta, e que ele montou uma equipe gigantesca, enorme, de espírito de altíssimo valor, né? Conhecemos alguns, mas tem muitos que nós nem conhecemos. Dos que nós conhecemos, de alta envergadura, conhecemos José o Carpinteiro, Maria de Nazaré, aqueles que junto com ele vem trazendo para a Terra há muitos séculos, né, o conhecimento moral. Como comecei falando, a história dos cristãos começa em Moisés, mas o nosso querido filósofo Leon Denis, ele afirma no seu livro Depois da Morte que o primeiro pré-reformador cristão e espírita foi Krishna, da data de hoje, 5.300 anos. Então, lá na Índia Védica, o Krishna, um dos filhos da raça védica, né, traz um corolário de informações que são tão concernentes, né, tão precursores do Evangelho, que naquele tempo ele já tratava da reencarnação, tão precursor do Espiritismo, né? Então, como vemos, todos esses espíritos de escola, que em todos os tempos chegaram na Terra e ainda continuam chegando, para fazer parte desse grupo de professores do diretor da escola, que é Jesus, são sim, né, os nossos instrutores e fazem parte da equipe do nosso Senhor Jesus Cristo. E o codificador, então, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa, né, o Evangelho colocando lá as 3 revelações. A primeira delas, para os cristãos, é Moisés, né? E ele destaca lá, com todo zelo, né, que na lei mosaica há 2 partes distintas, né? A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai. São aqueles 10 mandamentos que Moisés recebeu junto com Arão no topo do Monte Sinai. E a lei civil disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Como todas as leis da terra, dado o nível da terra e esse processo de aperfeiçoamento, sempre que a terra se aperfeiçoa, as leis também se aperfeiçoam. Mas as leis de Deus, essas não. Essas são imutáveis, perfeitas e eternas como o próprio Criador. Por essa razão é que começamos falando que é importante conhecer o Evangelho de Jesus, importante conhecer as leis de Deus, mas mais precedente e mais importante é vivenciá-las, pois quando nos harmonizamos com as justas e sagradas leis de Deus nosso Pai, nós paramos de sofrer, pois deixamos de gerar as causas do sofrimento. Pois o sofrimento não é uma matéria curricular, né? O sofrimento é sim a contrapartida do nosso livre-arbítrio. Deus, nosso Pai, que nos ama imensamente, não nos desampara nunca e sempre renova as nossas oportunidades, né? E como podemos ver, aquelas 10 leis, né, que o Moisés recebeu lá no Monte Sinai, podemos ver que as 3 primeiras se referem a Deus. Não façais imagem de semelhança, né? Então vá lá, no livro, num dos livros lá, né, atribuído a Moisés, o Êxodo, né, no capítulo 20, nós vamos encontrar então lá esses 10 versículos que mostram as 10 leis, né, que Moisés trouxe. Todas elas. A primeira, então, falando de Deus. Não temos como fazer imagem de Deus. Até porque hoje sabemos, como está no Livro dos Espíritos, na questão 10, nós ainda não temos como entender a natureza íntima de Deus. Imagina há 2.000 anos atrás, né? E a segunda não tomai a palavra de Deus em vão. Ainda se refere a Deus. E a terceira, escolha um dia na semana, naquela época se falou sábado, para cultuar a Deus, para ir à sinagoga, à igreja, ao centro, né, para procurar um centro de comunhão com Deus. Sendo que, naturalmente, isso aí era uma educação muito iniciante para nós.
pois que hoje nós sabemos que essa procura por Deus e essa comunhão com Deus para nós, ela deve ser incessante, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Por isso o Senhor tinha nos recomendado orar e o vigiar. E vigiar é exatamente isso. O tempo todo estamos colocando dentro dos parâmetros do Evangelho de Jesus, das leis naturais, a nossa vida, a nossa vivência, a nossa convivência, né? A condução da nossa vida física. Né? E aí então temos os 3 primeiros que se referem a Deus, depois os outros 7 se referem ao próximo. Começa com honrai vosso pai e vossa mãe, para que vivais longos tempos na terra. Por quê, gente? Tem o próximo mais próximo do que os nossos pais? Ocorre que naquela época, né, no nível de entendimento que tínhamos há 2000 anos atrás e precedente a isso, nós não tínhamos essa consideração pelos nossos pais. De tal maneira que quando eles envelheciam, se tornavam estorvo, nós deixávamos de cuidar deles. Pois éramos nômades, eles tornavam um estorvo para as nossas vidas. Por isso que aí está o primeiro mandamento de Deus, trazido por Moisés e Arão, do topo do Monte Sinai. O primeiro deles é honrai vosso pai e vossa mãe, que está tão bem desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, né? Que é muito importante para nós tomarmos conhecimento de todo o Evangelho do segundo o Espiritismo, pois ele nos prepara para entender toda a vida de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, toda a vida no mundo espiritual. Né? E então, gente, vamos ver que depois é tudo não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não desejar os bens do próximo, tudo em relação ao próximo. E mais à frente nós vamos ver que Jesus resume esses 10 mandamentos em 2, de maneira fantástica, como ele sempre fez, com poucas palavras, na síntese melhor que se conhece no planeta. Ele consegue resumir o seu objetivo de maneira que nós possamos entender. Foi assim quando ele nos ensinou a orar, na prece que ele nos ensinou, né? O Pai Nosso, a mais concisa das preces que tem no planeta, mas a com maior conteúdo, né? A que mais podemos nos escorar na sua emissão de palavras e pensamento em direção a Deus e, particularmente, no entendimento das palavras e das advertências que nosso Senhor Jesus Cristo coloca nessa prece, né? E o Consolador, então, passando para a segunda revelação, ele traz lá o Cristo, né? Nosso Mestre Jesus. E ele coloca com todas as letras lá, como Jesus coloca, né? Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isso é, desenvolvê-la, dar-lhe um verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, dá para a gente entender aí. Cerca de 13 a 14 séculos passaram de Moisés até Jesus. Depois de Moisés vieram aquele grupo grande de profetas, de sacerdotes, que continuaram a implantação do Deus único, continuaram tratando de moralizar o povo hebreu, que através dele se expandiria para o planeta todo, o Deus único. Até que um dia, né, o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo entende dele próprio descer à Terra. Então, quando ele chega com esses novos paradigmas, né, mostrando que a vida não é a vida que a gente leva aqui na Terra. Isso é apenas trechinhos da existência do espírito criado simples e ignorante e que faz sua trajetória, né, de espírito simples e ignorante até anjo. E essa questão mexeu muito com todos e ainda mexe conosco até hoje. Quando passamos hoje, com muito mais facilidade, depois do Consolador que ele nos prometeu, a vemos que realmente já vimos, né, nascendo e renascendo há alguns séculos. E ainda temos que fazer isso durante muitos séculos até que possamos depurar completamente o nosso espírito das ligações que nós temos com a matéria. Por necessidade nossa de aprendizado, por recurso, né, por método educacional que nosso Deus, nosso Pai, escolheu. Então, se existe algum método melhor, não conhecemos. Sabemos que esse é o mais adequado para nós, que foi o que Deus, nosso Pai, nos indicou, né?
esse método de educação através das reencarnações sucessivas, né? Então, o que Jesus veio nos trazer foi um entendimento maior da lei de Moisés. Entendimento esse que tem facilitado muito as nossas vidas. Quanto às leis de Moisés propriamente dita, né, continua com o codificador, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Aí nós podemos encontrar uma das coisas que nos chocou, né, que chocou os hebreus naquela época. Quando Jesus chega e fala, gente, tá, tudo bem, tá na lei de Moisés que a mulher tenha que ser apedrejada. Então, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Deu um susto muito grande naqueles pecadores, né? E por isso eles saíram, foram embora e deixaram a mulher aos cuidados do Senhor. E aí ele coloca para ela, e aí, minha filha, cadê aqueles que queriam te apedrejar? Ela deu de ombro, não sei. Né? Ele falou, tudo bem. E aí ele mostra a realidade do seu propósito. Minha filha, vá e não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Ou seja, ele não abona o erro, mas ele não concorda com o erro, mas ele ama profundamente o pecador. Né? E como podemos ver, né, mas em outros casos, né, num dado momento, quando está na lei de Moisés o odiar o inimigo, etc., ele fala, eu digo mais, você deve amar, orar e fazer prece para o inimigo. Você deve se reconciliar com o inimigo enquanto você está com ele a caminho, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz ao chefe da cadeia, e você entra na cadeia e só sai de lá quando pagar o último centavo. Como nós sempre vimos, naquele tempo nós ainda vimos a vida do berço ao túmulo apenas, não entendíamos que essa cadeia não é a cadeia física que ele está se referindo, é a cadeia moral. Condições que hoje nós vemos com toda clareza. Muitos de nós nascemos junto com alguns companheiros que a gente percebe claramente que não são os nossos amigos, que são normalmente os nossos adversários. Na verdade, essa é a oportunidade que nós estamos tendo de reconciliar com eles, uma vez que não conseguimos enquanto estávamos com ele a caminho. Né? E por aí afora. Então, isso é que trouxe a ideia de que Jesus veio destruir a lei. Não, muito pelo contrário. Ele veio dar um grande entendimento à lei para que nós pudéssemos, nesse processo de melhoramento, irmos entendendo a cada dia que essa lei, ela nos lapida de tal maneira que nós vamos amar o inimigo de tal maneira que nós vamos dar a vida por ele. Né? Esse é um fato real que nós conhecemos. Particularmente com aqueles que aceitaram Jesus do primeiro século. Como fala o amigo, o amorável, o amigo Dr. Bezerra, os cristãos de outrora. E com o próprio Mestre que deu a vida por todos nós. Né? E amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo. Acrescenta aí, estão a lei e os profetas. Aí então está a síntese que Jesus faz das 10 leis imutáveis que Moisés recebeu junto a Arão no Monte Sinai. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Não existe nada, absolutamente nada, tá? Que tenhamos que amar mais do que Deus, particularmente as coisas da terra. Né? E o próximo com a si mesmo. É muito extenso esse entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Então ele pega lá os 3 mandamentos que se referem a Deus e os 7 que se referem ao próximo e resume nessas expressões aí. E acrescenta, aí estão a lei e os profetas. Tudo que está no Velho Testamento, tá? Está aí contido nessa lei. Isso é simplesmente fantástico. E ele vier a ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Sempre que Jesus e os benfeitores falam céu, está naturalmente se referindo ao mundo dos espíritos. Assim foi na prece o Pai Nosso, né, quando ele fala que seja feita a tua vontade, assim na terra, né, aqui, enquanto estamos encarnados, como no céu, quando estivermos no mundo dos espíritos. Então, esse assim na terra como no céu quer dizer enquanto estamos encarnados e depois de desencarnados. Né? Então ficou claro aí, né, para a gente que
O Senhor nunca tratou de coisa da terra. Ele sempre tratou da alma imortal. Como encarnado, aí sim, no nosso caso, no planeta Terra. E quando desencarnado no mundo dos espíritos. Então ele sempre tratou da alma. Por isso, para que possamos entender o Evangelho de Jesus, é imprescindível que nos vejamos como espíritos, pois que como espíritos não só assumimos claramente a nossa responsabilidade de copartícipe da obra do Senhor, como responsáveis pela nossa elevação ético e moral, né? E então o mestre vai distribuindo, né, ao longo do seu desiderato, os seus ensinamentos no planeta Terra, que ficou registrado nos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E num dado momento, né, ele sente que está cumprida a sua missão e ele começa a se despedir dos apóstolos. E sempre que Jesus se dirige aos apóstolos, ele está se dirigindo a quem, gente? Quem são os apóstolos de Jesus? São os seus seguidores e os repetidores do seu evangelho. Na fase inicial, ele escolheu aqueles 12, mas ele preparou outros tantos, e aqueles 12 prepararam outros tantos, e esses outros tantos prepararam outros e outros, e chegou até nós. Hoje, como está lá com tanta clareza no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui discute a parábola dos trabalhadores da última hora, hoje somos nós um dos grupos dos continuadores de Jesus. Então está sobre a nossa responsabilidade hoje, né, dar continuidade à divulgação e à vivência do Evangelho de Jesus. Tá? E ele asseverou que enquanto esse Evangelho não for conhecido em todo o planeta e vivenciado, a obra dele não está concluída. Enquanto faltar um ponto ou um J, aqui eu estarei. E falou mais: nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou serão perdidas. Então não existe essa história daquele que está desviado, não. Está momentaneamente desviado, mas todos nós seremos conduzidos ao aprisco. Não importa se nesse período temos até que sermos degradados para o planeta inferior, mas o Senhor vai estar nos acompanhando e aguardando o nosso retorno, como ele fez, né, com aqueles que vieram do Capela, que veio enriquecer o nosso planeta, e hoje está acontecendo com o nosso planeta também, né? Então, gente, quando ele promete o Consolador, na verdade, ele começa a se despedir dos apóstolos. O evangelista João registra a partir do capítulo 13, que é na Santa Ceia. Naquele processo ali, né, da Santa Ceia, ele dá mais uma das amostras da sua humildade, da necessidade da humildade, que é exatamente o oposto do orgulho, né? E ele lava os pés dos apóstolos e dá instrução, né? Na Santa Ceia, ele mostra ali a comunhão que ele espera que nós tenhamos com ele. Nada de dogma ou liturgia, não. Ele não está preocupado com dogma e liturgia. Ali o que ele está nos mostrando mesmo, tá, é a comunhão que ele espera que nós tenhamos com ele. É o que ele mostra na Santa Ceia, né? E logo depois, né, João 14, o capítulo 14 de João é riquíssimo, né? Nós vamos nos ater só aos versículos 15, 16, 17 e 26, que é onde o codificador extrai esses versículos para construir o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, né? E ele fala assim para os apóstolos: gente, ó, olha o quanto isso é interessante, olha o quanto isso nos revela a presença de Jesus o tempo todo em nossas vidas. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Vamos mais uma vez avaliar isso aí, que há tanto tempo nós estamos lendo e avaliando, né? Ele está falando para os apóstolos. Dá para a gente entender com clareza aí que os apóstolos conheciam muito bem o Evangelho e o Evangelho redivivo.
o que nós estudamos hoje no Espiritismo. E não é só dessa vez aí não, né? Quando ele, lá em Mateus 10, né, o evangelista Mateus registrou no capítulo 10, quando ele prepara os 12, ele os manda pegar, define como é que ele quer e diz para eles o seguinte: e indo, levanta os caídos, limpa os leprosos, expulsa os demônios, quer dizer, faça uma desobsessão, de graça recebeste, de graça dai. Falou com eles aí na mediunidade. Então eles eram preparados naquilo que nós estamos estudando hoje. Não só porque eram um espírito de escola, né? Embora 10 deles fossem analfabetos em termos de escolaridade na Terra, mas eram um espírito de altíssima envergadura, que o Senhor escolheu para ser os seus apóstolos, mas também porque ele tinha dado instrução a eles, preparado eles para pregar o Evangelho. E aqui de novo ele fala, que quanto a nós, não entenderíamos. Nós é o que estávamos lá há 2000 anos. Mas quanto aos apóstolos, esses sim entenderiam, porque ele havia explicado para eles isso, né? E o mais interessante é que esse Espírito vai ficar conosco para sempre, tá? Então, se ele vai ficar conosco para sempre, não é um indivíduo, não é como as 3 revelações, né? Nas 3 revelações, como as 2 primeiras, né? A primeira foi Moisés, um espírito excepcional, segundo o próprio mestre, o unigênito, o único anjo que veio à Terra. Mas a terceira revelação não, é uma forma de entender, é uma forma de interpretar, é dentro daquilo que ele havia nos falado. Não fiquem com a letra que mata, mas com o espírito que vivifica. Fica com o entendimento da vida eterna, para que vocês possam perceber a grandeza da melhora e do progresso individual, né? Esses versículos que eu li, gente, são o 14, o 15, o 16 e o 17. Agora eu vou ler o 26 e vocês vão ver. Nós vamos perceber com toda clareza a função do Espiritismo. Portanto, meus amigos, só é Espiritismo se fizer isso aqui, ó. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Gente, o que Jesus nos disse está onde? No Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Portanto, meus amigos, é uma necessidade nossa, é um imperativo da nossa parte conhecer o Evangelho de Jesus. Primeiro que fizemos a opção de sermos espírita cristãos, né? Então, aí vai de novo repetir, não, mas não é conhecer, o importante é vivenciar assim. Mas como é que você vai vivenciar sem conhecer? Aí você vai ver que aquelas almas que vivenciavam, né, sem conhecer, por exemplo, temos 2 exemplos muito grandes, né, na história do espiritismo, né, que é Abigail e seu irmão Gesiel, que se tornou mais tarde, né, o primeiro grande mártir, Estevão, né? Eles não conheceram Jesus, só foram conhecer Jesus mais tarde, né? Mas eles tinham o padrão do cristão. Por quê? Porque eram almas de alta envergadura, espíritos missionários na Terra, que conheciam isso das suas reencarnações passadas e da caminhada que vem fazendo de diversos planetas até chegar aquele momento de estar na Terra, naquela época, para aceitar Jesus, testemunhar Jesus e dar a vida por Jesus, como aconteceu com Estevão. Então, vamos lá. O Pai vai enviar em meu nome o Consolador, que vai ensinar tudo que eu não posso agora. O que Jesus não podia nos ensinar, gente? Ele foi falar com o doutor da lei, Nicodemos, sobre a reencarnação. Nicodemos não entendeu nada. Ele falou, poxa, Nicodemos, se você que é doutor da lei não entende, eu não vou nem tentar com essa massa toda aqui. Mais tarde, eles estarão aptos, aos pouquinhos eles vão se habilitando, e eu vou falar então que é necessário realmente nascer de novo para alcançar, né, a felicidade eterna, né? E ele falou tantas outras coisas, através de parábola, deixou tantas coisas implícitas, né, que nós só poderíamos entender mais tarde. Então essa é uma das funções do Evangelho de Jesus, nos levar a esclarecer e, depois do Consolador prometido, nos mostrar aquilo que Jesus não podia. Então nós temos na casa espírita essas 2 funções
indeléveis. Não tem como mudar, mas eu faço isso, não. Pode fazer o que você quiser, mas se você não estuda Jesus e Kardec, se você não se abriga nesse binômio Jesus e Kardec, não é espiritismo. Porque o consolador que ele prometeu é isso aí. Sem egoísmo, sem nada disso, mas apenas interpretando e sentindo com satisfação, com prazer, com amor, a chegada desse Consolador, que realmente nos consola, nos mostrando, né, os caminhos a seguir com fé, esperança, resignação e caridade. Né? E, e chega um dado momento, então, né, que o Espírito de Verdade é escolhido por Jesus, um espírito de alta envergadura, um espírito de escola, para que ele monte uma equipe de espíritos, também de escola, para trazer para a Terra aquilo que Jesus não podia nos ensinar 2000 anos atrás. Né? E nós vamos ver que lá no capítulo 1 ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador faz a seguinte colocação, gente. Como isso é interessante e importante. O Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Então é a ciência nova, gente, que vem nos mostrar aquilo que nós não entendíamos, não compreendíamos, não tínhamos condições de compreender. Que a nossa vida não é a vida de encarnado, isso são trechos da vida do Espírito, que é imortal. Nós fomos criados por Deus, mas nunca morreremos. Quem vai passar por esse processo de morrer e nascer é o corpo. Nascemos em novos corpos, mas o espírito será sempre o mesmo em ascensão. Isso é simplesmente maravilhoso. Né? E mais um pouquinho, né? O codificador, então, no dia 18 de abril de 1857, o querido mestre Lyonês lança a primeira edição do Livro dos Espíritos. E logo em seguida, em 1861, ele lança a primeira edição do Livro dos Médiuns. E em 1864, ele lança a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. E em 1865, a primeira edição do livro Céu e Inferno. E em 1968, a primeira edição da Gênesis. Aí então, meus amigos, apenas como básico, pois o Kardec não encerra o Espiritismo, ele inicia, ele recolhe do Espírito e Verdade todo aquele corolário de informações do mundo dos espíritos, dá um corpo de doutrina, como ele mesmo explica, como está bem claro lá no livro Obras Póstumas, né? Ele mesmo explica que ele não é o autor da obra, ele apenas dá um corpo de doutrina. E aí nós podemos ver que é impossível para nós, espíritas cristãos, não termos como livros de leitura constante, com a maior frequência possível, essas 5 obras. Podemos ver que nessas 5 obras estão a estrutura que podemos usar para darmos continuidade com mais celeridade ao nosso progresso. As vigas, as estruturas que suportam o edifício progresso espiritual para nós espíritas cristãos estão aí nessas 5 obras. É claro que temos muito mais na obra subsidiária, né? O nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, o querido Chico, né? Só Chico tem mais de 400 obras, Divaldo mais de 300, Ivone mais de 15 e por aí afora. Temos muito material para estudarmos e para corroborar, né, com o nosso entendimento. Né? E continuando então, quando o Espírito de Verdade, né, quando o codificador registra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o advento do Espírito de Verdade, ele chega e coloca com todas as letras: gente, estou de novo aqui, ó, venho como outrora aos transviados filhos de Israel. A vocês que naquele tempo eram judeus, transviados, né, que não entenderam o lado moral da lei de Moisés e ficaram praticando só o lado material, eu vim de novo, agora com mais firmeza e com mais empenho na aplicação da lei para chegarmos ao moral, né?
Ele vai e coloca mesmo com todas as letras para nós. Venham como outrora os transviados filhos de Israel, trazemos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, há 2000 anos, e naquela época, 18 séculos, né, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande. Oh, coisa fantástica, oh, coisa boa. Tomarmos consciência disso, né? Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. Oh, quanta clareza tem esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto a primeira parte, como a instrução dos Espíritos, que é o que nós estamos lendo, tá? Quanta clareza, quanta coisa importante para as nossas almas, ansiosas, de harmonia, de paz e de felicidade. E que hoje somos conscientes que só atingiremos esse estágio da alma, é um estágio da alma, se construirmos. E vamos andar mais um pouquinho que vamos ver ainda isso aqui no capítulo 6. Olha só a advertência que ele faz. Mas antes eu queria relembrar a vocês que o evangelista Lucas, no seu evangelho, no capítulo 16, no versículo 16, ele registra a seguinte afirmação de Jesus: o céu foi assim até João. De João para cá, cada um emprega esforço para entrar no reino do céu. Olha, ele atualizando de novo aí o Velho Testamento. O que ele está dizendo? Aquele céu feito de maneira mercantil, que está lá no Velho Testamento, foi assim por causa do nível de entendimento de vocês. Mas o meu precursor imediato, né, que foi João Batista, meu primo, ele começou pregando o Evangelho e ele mostrou para vocês que é necessário construir o céu dentro de cada um, pois o céu, aqui aspiramos, nada mais é do que uma consciência pura, limpa e reta, que nos vai possibilitar habitar as dimensões felizes, né? Que se faça ouvir não mais a voz dos profetas, tá vendo? Olha o que o Consolador vem nos trazer. Jesus fala naquele momento, agora o Consolador vem e ratifica, ó, que se faça ouvir não mais a voz dos profetas, quer dizer, o Velho Testamento, e dos apóstolos, também o Novo Testamento, mas corrigindo isso, ó, mas dos que já não vivem na terra clamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição. Então, gente, observe. Então, tudo que veio, veio na época certa. Mas num dado momento, nós tínhamos condições de melhorar esse entendimento. Então veio o Consolador que Jesus nos prometeu e nos tira da ignorância, nos mostrando essa vertente que não conhecíamos, que é a da vida eterna, da vida imortal. E de onde vem isso? Isso vem através dos Espíritos. E quais os Espíritos? Todos. Quais que nós devemos seguir? Aqueles que Jesus recomendou, se conhece a árvore pelo fruto que dá. Aqueles que mostram a clareza de pensamento em relação à lei de Deus, em relação à moralidade, à humildade, à caridade, à fé e à esperança, né? Há uma passagem em que Jesus, né, ela é muito bonita, mas eu não vou estender, que Jesus entrava em Jerusalém montado, né, num burrico, né, e nesse instante o povo, né, espalhou flores, fez um tapete de flores para que Jesus entrasse triunfalmente em Jerusalém. E é claro que seus adversários não gostaram disso e reclamaram: Senhor, peça que eles calem, parem de falar. Jesus falou: se eles não falarem, as próprias pedras clamarão. Eu sempre tive um desejo muito grande de entender isso de outra forma, até que um dia eu vi o próprio amorável amigo Dr. Bezerra de Menezes interpretando isso. Então, o que ele está dizendo? Se aqueles encarnados não falassem, os que estão debaixo da terra, atrás da pedra, se lembra que naquele tempo era enterrado atrás da pedra, como Jesus foi? Então, se eles não falarem, se eles não clamarem, as próprias pedras clamarão, né? E acabou chegando um dia que aqueles que estão debaixo da terra, né, só os corpos, naturalmente, né,
porque de lá veio, de lá retornou, uma das mais belas alegorias que está lá no Gênesis de Moisés, né? Então, aí nós podemos sentirmos extremamente honrados de estarmos nesse nível em que estamos. Olha essa exortação do Espírito de verdade. Espírito, amai-vos. Essa é a lei maior. Este é o primeiro ensinamento. Mas instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Já sabemos disso. O Evangelho não tem nenhum erro. O que complicou o entendimento do Evangelho foi a institucionalização religiosa que transformou Jesus e Deus em artigo religioso, quando na verdade não é nada disso. É nível de entendimento para cada um. Olha o que ele fala: vem instruir e consolar os pobres deserdados. Vem dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então, podemos chorar, porque nascemos num vale de lágrimas, sabemos disso por necessidade nossa. Mas temos que nos resignar, pois que fomos nós que escolhemos as provas enquanto estávamos na erradicidade. E o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo chorou no Jardim das Oliveiras, por nenhum outro motivo que não fosse o de nos dar instrução. Ou seja, podem chorar, mas não se desesperem. Aguardem, porque isso vai ter solução. É muito fantástico, né, gente? Continuando, ele fala mais, ó. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida. A lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. E que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de seres artífice da vossa imortalidade. Aí então, meus amigos, nós podemos fechar o nosso tema, que modestamente trazemos para os senhores hoje, com essa clareza. Deus quer que modelemos a nossa maleável argila, para que tornemos artífice do nosso próprio destino. Deus não nos criou perfeito, porque não faria sentido, né? Não faz sentido você dar um diploma de graduação elevada a quem não estudou. Por isso ele nos colocou no caminho do aprendizado, com um anjo dirigindo a nossa escola Planeta Terra, com N professores, que nós conhecemos alguns. Cada um nós gostamos mais. Como nós amamos Francisco de Assis, Vicente de Paulo, o Amorável Bezerra de Menezes, Eurípides Bassanufo, querido professor, os nossos queridos amigos franciscanos todos, e tantos outros, e essa dupla a quem tanto devemos, Emmanuel e Chico Xavier, todos professores da Escola Terra, que Deus nosso Pai nos matriculou e nos entregou ao diretor, nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amigos, muito obrigado pela vossa atenção, pelas vossas vibrações, e que Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, nosso guia, nos abençoe a cada dia e abençoe todos aqueles que estejam participando desse momento, nessa época que nós tanto necessitamos de estarmos ligados a Jesus. Muita paz a todos. Muito bom. Após essa palestra de tantos esclarecimentos, queremos relembrar aos companheiros que amanhã, também às 16 horas, a nossa Semana Confraternativa continuará e fará o seu encerramento pela União Espírita Suburbana. Então, queremos convidar a todos que amanhã permaneçam conosco neste mesmo canal. Agradeçamos ao nosso Mestre Jesus as bênçãos de cada dia e que Ele possa nos iluminar e fortalecer a todas as casas que trabalham em seu nome e a todas as casas de bem. Muita paz a todos, excelente fim de tarde.